Quando você acompanha alguém que teve um AVC no hospital, o primeiro conselho que você recebe é: não conte que foi um AVC. Porque independente do esforço que qualquer médico fizer, nenhum pode proteger o paciente dele mesmo. Ou seja, você provavelmente faria o paciente se complicar sem nem ao menos perceber. Em 57, um psicobiólogo chamado Kurt Hitcher publicou um artigo sobre morte súbita. Ele pegou ratos domésticos e colocou eles em recipientes de vidro e encheu de água. Maldade pura, eu tô ligado, mas esse estudo trouxe tanto conhecimento. Isso porque alguns ratos nadavam por somente 10 minutos, enquanto outros nadavam por até 80 horas. Era muita diferença e, querendo entender isso, ele fez algumas mudanças. Primeiro, ele pegou ratos selvagens e cruzou com ratos domésticos. Depois, colocou ratos domésticos selvagens e híbridos na mesma tortura. A maioria dos ratos domesticados nadavam entre 40 e 60 horas antes de morrer, enquanto os ratos selvagens nadaram por somente 15 minutos. Ele pensou que seria por conta do coração batendo mais rápido, por conta da adrenalina. Afinal, eles sempre estavam em estado de alerta, mas os dados mostraram justamente o contrário. Eles morriam por desaceleração cardíaca, ou seja, o coração batia mais devagar. O que matou os ratos foi a falta de esperança. O medo da morte literalmente matou eles. O recipiente de vidro elimina qualquer rota de fuga, então os ratos perdiam a esperança e depois de certo tempo meio que se rendiam. Mas no caso dos ratos selvagens, eles perdiam essa esperança desde quando eram presos na mão dos pesquisadores, que resultou até em alguns ratos morrendo antes de entrarem na água, na mão mesmo. Então eles simplesmente se rendiam antes por serem mais expostos ao estresse. Mas por que os ratos domesticados continuavam nadando por tanto tempo? Ele decidiu testar a esperança nos ratos. Para isso, ele colocou outros ratos similares e um pouco antes deles morrerem, os pegava, tirava da água, segurava por um tempo e colocava de volta. Como você deve imaginar, os ratos aprendiam que a situação podia ser resolvida e nadavam muito mais. Tudo isso com a esperança de que fossem retirados de lá novamente. Ratos que nadavam por 15 minutos chegaram a nadar 200 vezes esse tempo. Acreditar na morte os fazia morrer mais rápido, enquanto baixa sobrevivência foi possível para que eles continuem nadando. Mas simplesmente poder continuar ainda não é o suficiente. Afinal, por que eu lutaria contra a dor de hoje se amanhã vai ser ainda pior? Quem vai te responder isso é Viktor Frankl, um neurologista e psiquiatra. Em 1942, ele foi deportado para campos de concentração nazistas. E enquanto estava lá, ele perdeu seus pais, seu irmão e sua esposa. Mas nesse tempo, Viktor observou como os outros prisioneiros lidavam com a brutalidade ao seu redor. Ele se perguntou o que os mantinha vivos mesmo diante do sofrimento inimaginável. Ele então percebeu que aqueles que encontravam um propósito para continuar vivendo tinham mais chances de sobreviver. Isso é, aqueles que sonhavam em reencontrar um ente querido, construir uma família, concluir um trabalho, todos esses aspectos lhes davam uma resiliência que chegava a ser injusta com os outros. Viktor frequentemente citava Nietzsche também. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ou seja, se aquele rato acreditasse que tinha uma ratinha esperando ele em casa, ele sobreviveria a todo custo naquele recipiente, independente de como. Viktor vivenciou isso na própria pele. Ele começou a se imaginar dando palestras sobre a psicologia dos campos de concentração, ajudando outras pessoas e encontrando sentido em meio ao próprio sofrimento. Esse propósito lhe deu forças para continuar, mesmo quando estava à beira da morte. Por outro lado, os prisioneiros que perdiam esperança entravam em colapso. Muitos morriam pouco depois de desistirem. Eles ficavam apáticos, paravam de levantar e de reagir às agressões. Eles simplesmente desistiam, como os ratos. Observando tudo isso, Viktor Frankl criou a logoterapia. A logoterapia propõe que a busca pelo sentido da vida é a principal força motivadora do ser humano. Assim como não existe um significado universal, cada pessoa deve descobrir a razão de sua própria existência. E para descobrir sua razão, essas pessoas devem começar a estabelecer metas. Amy Werner decidiu estudar sobre o assunto, e para isso usou como base crianças com todo tipo de adversidades. Pobreza, pais alcoólatras, abusos e mais, bem mais. Amy Werner acompanhou quase 700 crianças, desde o nascimento até a idade adulta. A expectativa era de que essas crianças crescessem como fracassados, isso é, envolvidas com drogas ou criminalidade. Mas cerca de um terço dessas crianças se tornaram adultos produtivos, responsáveis e independentes. Amy se perguntou o que diferenciava as crianças que prosperaram daquelas que sucumbiram. Ela observou que crianças em situação de risco que tinham sentido de significado eram mais resilientes. Muitas dessas crianças desenvolviam um propósito de missão, como cuidar de suas famílias, melhorar de vida ou simplesmente se provarem. Quando uma criança encontra um motivo para seguir em frente, ela descobre dentro de si a força para desafiar as probabilidades e construir um futuro melhor. Amy também percebeu que crianças que fossem acolhidas mesmo
que por um vizinho, na igreja ou na escola tinham mais chances de superar as adversidades. Isso reforça a ideia de que não é apenas a situação de pobreza ou trauma que define o futuro de uma criança, mas também a qualidade do suporte que ela recebe de seu meio. Com base nisso, Amy desenvolveu inúmeros projetos para motivar, acolher e compensar a ausência de acolhimento entre essas crianças, e até hoje impactam milhões de vidas pelo mundo. O maior de todos os propósitos, querendo ou não, vem da religião, porque você nasce, cresce, vive e morre pela mesma razão. Então, David Snowdon e sua equipe analisaram mais de 600 freiras das irmãs da escola de Notre Dame. Essas freiras eram seu grupo de amostra ideal para estudo. Isso porque levavam estilos de vida saudáveis, sem beber, sem fumar, nada do tipo. Tinham acesso aos mesmos padrões de vida, como medicina. E melhor que isso, escreviam desde cedo diversas autobiografias, concedendo aos pesquisadores inúmeros materiais para análise de seus padrões de pensamentos. Uma das descobertas mais impactantes foi que aos 20 anos, freiras que escreviam com otimismo e entusiasmo viveram em média 7 a 10 anos a mais do que aquelas que eram menos positivas em seus textos, o que sugeriu a ideia de que a forma como interpretamos a vida desde cedo pode afetar a nossa saúde a longo prazo. Outra descoberta interessante foi o fato de que muitas freiras mantiveram suas funções intelectuais e memórias intactas até idades avançadas, mesmo quando apresentavam sinais físicos de Alzheimer. Então, ser esperançoso te torna mais feliz, mais saudável, mais resiliente e mais amoroso, mesmo que sua razão seja insignificante para o mundo. Por isso, seja mais esperançoso e não precisa se cobrar muito. Comece com uma meta pequena. Quero beber mais água, quero fazer uma pequena caminhada, quero pegar 5 minutos de sol hoje. Pacientes em recuperação que definem pequenas metas diárias, como caminhar até o jardim, têm mais progresso do que aqueles que só esperam melhorar. Isso é um fato estudado e comprovado cientificamente. Teste, explore, busque um motivo, estude, treine, ame, mas seja movido. É inércia. Aquilo que não se move tende a continuar parado, mas tudo que se move precisa de um motivo. Senão, não será nada mais do que um completo desperdício de energia. E eu juro que eu queria muito só te dizer o melhor motivo possível para você aguentar mais um dia, mas essa resposta depende unicamente de você.